Por décadas, a DC Animation nos entregou o paraíso dos nerds. Anybody got a good plan? Um universo animado coeso, amado, cheio de obras-primas, de Batman à Liga da Justiça. Eles construíram um império de legado, histórias que nos fizeram sonhar. E então, sem aviso, decidiram botar fogo em tudo. O pretexto? A lendária crise nas Infinitas Terras, prometida em 3 partes como o épico definitivo. Mas o que nos deram foi o fim, a demolição em massa, um sacrifício de tudo que amávamos. A questão é, essa crise foi um acerto monumental ou a maior falha de estratégia da DC? Esse reset brutal foi um ato de gênio ou um tiro no pé? E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer: será que a DC já se arrependeu amargamente de ter queimado seu próprio universo animado para recomeçar? Prepare-se para mergulhar no multiverso da destruição, pois vamos arrancar a bandagem e expor a verdade por trás da crise que prometeu tudo. E talvez entregou apenas o fim. O fim justificou os meios? Eu duvido. E você? A promessa da crise animada. Uma saga épica? Por anos, o universo animado da DC, carinhosamente apelidado por muitos de Tomorrowverse, ou o universo dos filmes, nos entregou histórias de super-heróis de altíssimo nível. Com uma continuidade que se estendeu por mais de uma dezena de filmes, vimos a Liga da Justiça se formar, Batman criar um filho, o Super-Homem morrer e renascer. Havia um senso de progressão, de legado. A adaptação de Crise nas Infinitas Terras, a saga que redefiniu os quadrinhos, não era apenas mais um filme. Era para ser o ápice, a coroação desse universo, o evento que uniria tudo antes de, bem, destruir tudo. A expectativa era gigantesca. Ver heróis icônicos de diferentes terras se unindo contra a aniquilação cósmica, um verdadeiro espetáculo de proporções multiversais. Mas será que essa promessa foi cumprida? O peso da destruição. Narrativa e a eliminação de universos. O cerne de Crise nas Infinitas Terras é a eliminação brutal de universos inteiros. Um evento que exige um peso emocional, uma escala colossal. Mas a narrativa animada, dividida em 3 partes, conseguiu transmitir essa grandiosidade e o luto pela perda? Em muitos momentos, a destruição pareceu apressada, mais um checklist a ser cumprido do que uma tragédia universal. A necessidade de eliminar mundos para o reset foi tão avassaladora que acabamos perdendo a conexão com o que estava sendo perdido. Não tivemos tempo de nos importar de verdade com as terras que sumiam, com os heróis que desapareciam. A crise, que deveria ser a história mais impactante da DC, em muitos trechos, perdeu seu impacto emocional, virando uma mera passagem de bastão, ao invés de um luto universal. Personagens, foco e o final arrastado. Onde estavam as lendas? Um dos maiores desafios de adaptar Crise é o vastíssimo elenco de personagens. Nos quadrinhos, muitas lendas, como o Monitor e o Anti-Monitor, tiveram uma construção que durou anos. Na animação, esses personagens cruciais para a saga, junto com o trágico Pariah, parecem ter surgido do nada, sem o devido tempo de tela para que suas motivações e seus sacrifícios tivessem o peso necessário. Muitos heróis queridos do universo animado anterior, que construímos um apego, foram jogados como meros cameos, sem uma despedida digna. E, ironicamente, mesmo com tantos personagens e um enredo que cobria 3 filmes, o final, especialmente da 3ª parte, pareceu se arrastar. Depois de uma destruição tão rápida, o clímax arrastado por diálogos expositivos e resoluções mornas acabou esvaziando a energia que a saga prometia. O reset. Necessidade imperativa ou fuga criativa? A grande questão por trás de qualquer crise é o reset. A necessidade de eliminar toda uma continuidade para abrir espaço para algo novo. Foi uma decisão assertiva ou uma fuga? Por um lado, o universo animado da DC já estava se tornando denso, com múltiplas linhas narrativas. Um reset pode ser visto como uma forma de simplificar, de atrair novos fãs sem a bagagem de dezenas de filmes. Por outro, apagar um universo tão amado e estabelecido que durou anos pode parecer um desrespeito aos fãs que o acompanharam. Isso levanta a questão: é realmente necessário destruir para recomeçar?
ou a DC Animation, poderia ter encontrado uma forma de evoluir suas histórias sem sacrificar seu próprio legado? O receio é que, ao fazer isso, o próprio conceito de crise perca seu significado, virando apenas uma ferramenta conveniente para recomeçar quando as coisas ficam complicadas. Conexão com o futuro. O DCU de Gunn e o arrependimento da DC. Com a chegada do novo DCU de James Gunn e Peter Safran no live action, uma dúvida paira. Esse reset animado foi talvez uma tentativa de alinhar o universo animado à nova visão de Gunn? De criar uma Terra Prime para as animações que possa, eventualmente, espelhar o que está sendo construído no cinema? Se sim, isso adiciona outra camada de complexidade, pois o universo de Gunn ainda está em seus primórdios. Essa estratégia de reset pode ser uma aposta arriscada. Será que a DC Animation já se arrepende de ter apagado uma continuidade tão rica para talvez seguir uma direção que ainda está sendo definida? É um dilema eterno da DC. A busca por uma coesão perfeita, que muitas vezes acaba eliminando universos adorados, em vez de permitir que múltiplas visões coexistam e prosperem. O legado da DC é a sua multiplicidade, e essa crise talvez tenha sacrificado muito dela. A Crise nas Infinitas Terras animada foi uma tentativa ambiciosa de adaptar um dos maiores épicos da DC. Uma saga que, apesar de seus visuais impressionantes e alguns momentos de brilho, lutou para transmitir o peso emocional e narrativo de sua contraparte dos quadrinhos. Foi o fim de uma era. Mas foi o começo certo para a próxima? Qual é a sua opinião? Você sentiu o peso da crise animada? O reset foi necessário, ou a DC perdeu a chance de fazer história de verdade, mantendo sua própria continuidade? Você acha que a DC já se arrependeu dessa decisão? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater profundamente sobre o futuro da DC Animation. Se você assistiu à crise animada e tem muito a dizer, deixe seu like. Isso mostra a força da nossa comunidade. Quer mais análises aprofundadas e discussões sobre o universo nerd que você ama? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre debate sobre o futuro da DC. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês. But if you somehow remember me, know this. I loved you, Kara.